gente! A gente está começando mais um UFMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O UFMG Esportes é produzido no Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a finalização da fase de grupos do Inter. Vamos falar também dos primeiros jogos de mata-mata da competição e dos resultados do atletismo e da natação. Vamos falar um pouco sobre o Festival Paralímpico do CTE e sobre o medalhista olímpico do CTE, que acabou de ganhar mais uma medalha. Hoje a gente está aqui na mesa eu, Carol Vimiero, que já me apresentei. Vou pedir para os meninos se apresentarem. JP, por favor. Oi, gente, JP, sétimo período de jornal e bolsista aqui do Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Malu, bolsista aqui do Coletivo Marta e do 5º período de jornalismo aqui no UFMG. Então vamos começar com as notícias do CTE, né? A gente tem aí, em breve lá no CTE, o primeiro Festival Paralímpico do CTE. Conta um pouquinho pra gente, Malu. Então, o CTL vai realizar no dia 14 de junho o primeiro Festival Paralímpico, que é voltado para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, principalmente para jovens com deficiência. É uma ação com patrocínio das loterias Caixas e tem como foco democratizar o acesso ao esporte e apresentar as modalidades paralímpicas para o público jovem. Exatamente, as inscrições elas vão estar todas disponíveis no site e no Instagram do CTE. Então, assim, caso você conheça alguém, caso você queira participar, só vai lá. Muito legal, né? A gente sempre debateu aqui sobre como as modalidades paralímpicas não têm tanto lugar, não são tão democráticas o acesso, principalmente para a galera mais jovem. Então, assim, passo importantíssimo, né, do CTE em conjunto com o governo aí, com a Loteria As Caixa. Muito legal. E o CTE que é uma referência, né, para o esporte paralímpico. Falando do CTE, vamos falar um pouquinho aí do Arthur Xavier, né, e da medalha que ele trouxe recentemente. Conta um pouquinho, Malu. A gente tem uma ótima notícia. O Arthur Xavier, atleta paralímpico do CTE, da EFETO, da UFMG, medalhista de bronze nas Paralimpíadas de Paris 2024, ele garantiu vaga na seleção brasileira para o Mundial de Singapura. O evento ele aconteceu ali entre os dias 22 e 24 de maio. O Arthur ele participou do Circuito Paralímpico de Natação. É uma competição seletiva organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico lá em São Paulo. Bom, e ele foi medalhista, ele acabou ganhando ouro no 100 metros livre, prata no 100 metros borboleta, e com isso ele acabou garantindo uma vaga para o Mundial no 100 metros borboleta. Então, assim, só notícia boa pra gente. Sim, e ele é treinado pelo Christopher Dias e vai disputar o Campeonato Mundial de Singapura entre os dias 21 e 27 de setembro de 2025. Baita notícia, né? Nossa, muito legal, né? Novamente aí o CTE sendo vanguarda e um lugar de muito conforto pra galera das modalidades paralímpicas. Arthur que já tinha trazido medalha aí, né, em Paris 2024. Muito legal. Vamos falar agora dos resultados do Inter, da finalização da fase de grupos, né? Dessa que é a principal competição interatléticas da UFMG, e do começo dos mata-matas. Agora que a gente vai para a fase de mata-mata, tem uma divisão, não é isso, JP? Entre divisão ouro e divisão prata, que é inclusive um novo modo de organizar o final da competição, que não era exatamente desse jeito no ano passado, né? Exatamente, Carol. Bom, nesse ano, a organização do Inter FMG, a Lau, ela decidiu que ela queria transformar o campeonato um pouco mais competitivo. A gente percebe, a gente acompanhando, que tem algumas atléticas que estão muito à frente das outras. Tem atlética, assim, que tem, sei lá, 30, 40, 50 anos, enquanto tem atlética que recém completaram 10 anos. Então, assim, o nível de estrutura, cultura, fomento às práticas esportivas são muito diferentes. E para isso, eles pensaram em uma divisão que é como? Vou explicar para vocês. Agora que acabaram todas as fases de grupos, a parte dos mata-matas ficou dividido em dois módulos, a divisão ouro e a divisão prata. E como funciona? As equipes que jogaram a primeira fase e se destacaram, foram as primeiras do grupo, elas acabam indo para a divisão ouro. E as que não conseguiram a classificação para ouro, elas acabam indo para a prata.
E o objetivo disso, ele é bem interessante e acredito que bem claro, né? Elas querem garantir mais jogos para todo mundo, porque antigamente algumas atléticas jogavam ali seus 2 jogos da fase de grupos, eram eliminadas, não conseguiam pontuar e acabavam, não conseguia fazer mais nada. Então isso atrapalhava tanto o desenvolvimento das novas atléticas, quanto que fazia com que os atletas não queriam participar, né? Pô, A gente já comentou aqui que o Inter não é tão barato, o Inter é caro, e aí a galera vai pagar, sei lá, R$ 70 para jogar 2 jogos. Então, assim, com isso eles conseguem disputar muito mais, transformar o acesso aos jogos muito mais legal e muito mais democrático. E vamos falar dos resultados agora do Inter? Exatamente. A gente teve bastante jogos nesse final de semana e a gente vai começar pelo futsal feminino. Falando do futsal feminino na divisão ouro, a gente teve 2 partidas muito movimentadas. A equipe da Saúde, a Fênix, ela acabou perdendo por 1-0 para a Face, então ela acabou sendo eliminada. E no outro jogo, o Direito perdeu por 1-0 para a Fafiche. E com isso, a Face e a Fafiche, elas avançam para as semifinais e vão enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a Efeto e Grifo. Os bichos papão. Sim. Mas atenção, os confrontos exatos ainda não foram definidos, tá, gente? A gente consultou a Lau, mas a tabela das semis ainda não estão fechadas. Exatamente. Numa conversa que a gente teve com a Lau, eles falaram que algumas modalidades já têm confronto definido, algumas não, porque pode haver alguma mudança ali no chaveamento e tudo mais, e eles também estão analisando. E já que a gente comentou da divisão ouro, na divisão prata a gente infelizmente não teve bola rolando nesse final de semana do futsal, mas a gente já tem o chaveamento pronto. A Issex e o Odonto fazem uma das semifinais, enquanto a Bio, que já está na semifinal, aguarda quem passar entre Taurus e Medusa no outro confronto das quartas. Sim, e no futsal masculino, a divisão ouro também teve jogo quente. O Grifo venceu a Aleb por 3-1 e garantiu a vaga nas semis. Já a Face, que vinha forte, foi superada pela Medusa num jogaço de 3-2 e foi eliminada. Bom, o Grifo e a Medusa, eles estão nas semifinais e eles enfrentam a Efeto e a Fafiche. Bom, assim, teremos confrontos de muito peso, vai ter jogão, gente. Sim, e na divisão prata a gente já tem os confrontos definidos para as semifinais, que é Issex pega a Saúde e a Vetusta enfrenta a Odonto. Boa. Agora passando pro vôlei feminino, a gente teve na divisão de ouro, o Grifo venceu o Issex por 2-0 e acabou fechando. Era um dos últimos jogos pendentes das fases de grupos, porque eles acabaram no final de semana retrasado a esse. E ele acabou garantindo vaga nas semis da divisão ouro. Já o Issex, que perdeu, mas com a derrota ele conseguiu se classificar para a disputa da semifinal da divisão prata. Sim, e olha só como ficaram as semifinais. Na divisão ouro, Saúde versus Hércules, Grifo versus Medusa. Na divisão prata, Fafiche versus Issex e a Face contra Profeta. Aí é da Escola de Arquitetura e Design. E no vôlei masculino, o Grifo passou pela Medusa por 2-0, já está nas semifinais da divisão ouro. Eles se juntam a Efeto e a Vetusta, que agora aguardam o resultado entre a Fafiche e o Issex para definir toda a semi. Isso. Já na divisão prata, a gente teve destaque para a partida entre a Medicina e a Leb. Foi um jogaço decidido ali apenas no tie-break, foi 19-17 para Letras. E a Leb agora enfrenta a Profeta nas quartas de final. Esse foi um jogo da repescagem das quartas de final. Tava acontecendo isso também nesse final de semana. Algumas modalidades tinham algumas... E do outro lado, a Bio enfrenta a Odonto e as vencedoras encaram Face e Saúde nas semis. Boa, agora que a gente acabou um pouco das modalidades coletivas, a gente vai um pouco para as individuais. Vamos começar pela natação, Malu? Pode ser? Então, partindo para a natação, a gente começa com as mulheres. Os outros destaques são Isabela Teixeira, que venceu os 200 livre e os 50 borboleta, a Franciane Alves, do Grifo, que venceu os 50 livre, e a Efeto dominou os revezamentos 4x50, vencendo o medley e o livre. E o nome do final de semana da natação feminina foi a Paula Jové Galego, da Efeto, uma intercambista da Espanha. Ela acabou conquistando 4 ouros e 1 bronze. Então, assim, ela se destacou muito, muito legal, né? Saber que a galera que tá no intercâmbio também tá vindo aqui, também tá participando. A gente sempre comenta como que o esporte faz parte desse processo de socialização. Nossa, muito legal, né? E no masculino, a gente teve domínio total da medicina, assim. Eles foram comandados pelos Gabriéis, destaque para o Gabriel Gonçalves Sampaio, ele que levou 2 ouros individuais e ainda brilhou no revezamento, também foi campeão.
E a medicina ganhou quase tudo, só não foi campeão nos 50 metros livres, onde o Saulo Moreira do Grifo acabou levando ali a medalha de ouro. E no 4x50 misto, deu medicina também. Exatamente, dominaram, doutrinaram completamente a natação masculina. Bom, e agora vamos um pouco para o atletismo, que aconteceu bastante coisa também. A gente teve corrida, a gente teve salto à distância, a gente teve arremesso de peso, salto em altura. Mas para começar, a gente vai falar das corridas. Bom, no atletismo masculino, a pista foi do Grifo. O Alex venceu 100 metros, o Gabriel levou os 400, o Pedro Paulo faturou os 5.000, 5 quilômetros, e o 4 por 100 também foi do Grifo. E a medicina ainda beliscou uma medalha nos 200 metros com o Gabriel Colli e nos 100 metros e nos 400 metros feminino com a Maria Gabriela e a Camille Sampaio. Isso, e a Aissa Braga, da face, ela também se destacou nos 5.000 metros femininos, e a equipe da Efeto venceu o revezamento feminino. Sim, e no salto em distância, o Gabriel Andrade da Efeto saltou 6,21 metros e venceu o salto em distância masculino. Exatamente, e no feminino, a Ramira do Grifo não deu chance para ninguém. Desde o primeiro salto dela, ela já se colocou como candidata. Inclusive, o primeiro salto dela já dava liderança para ela, mas depois ela ainda conseguiu ampliar. Ela venceu com um salto de 4 metros e 51. E no arremesso de peso, a gente teve no masculino o Denilson Gouveia como destaque, campeão, ele que é da medicina. Ele lançou um arremesso de 10 metros e 16 e venceu com folga. Só para efeito de comparação, assim, a pessoa que ficou em segundo lançou a 8 metros e 6. Então, assim, ele lançou, sei lá, 20% a mais do que todos os outros. Bom, no feminino a gente também teve representação, a Laís Bittencourt, que também é da medicina, a medicina representando forte aí, né? Mostrou que veio para vencer e no primeiro lançamento, com 7,93 metros, ela deixou muito claro do porquê ela estava ali e ainda aumentou para 8,23 metros e faturou o ouro. Então, muito legal que, assim, a Laís, se tivesse na masculina, ficaria em segundo lugar, né? Impressionante. Que isso, hein, gente? que atleta absurda, né? Muito legal, muitas modalidades, tô achando incrível. Nossa, muita coisa, foi muito movimentado. E no salto em altura, a gente teve o Luiz Freire da Efeto, que venceu no masculino com um salto de 1,67 m. No feminino, a campeã também veio da Efeto, a Mariana Machado. Ela saltou 1,3 metros e também conseguiu o topo do pódio. Nossa, e é doido, né? Pular tanto assim, gente, eu não consigo pular, acho que nem 80, 70 centímetros assim, já deve ser uma baita dificuldade, né? A galera pulou quase 2 metros. E é muito técnico, né, salto em altura, então Sim. não é fácil assim não, né? É porque, Muito técnica. não, e os outros esportes, assim, por mais que a gente seja ruim, a gente consegue ir lá e desembolar, Não, né? é algum... Agora não tem como desembolar salto em Salto em altura. altura, não, né? Você Nossa, tem toda uma é. movimentação muito específica. Véi, muito complicado. Muito legal, gente. Muitas modalidades, né, que tiveram aí competições nas últimas semanas. E agora a gente segue, então, para essa fase, né, De mata-mata. ouro e prata e os mata-matas dos esportes coletivos, não é isso? Exatamente, só para falar que a gente vai deixar todos os resultados de todas as modalidades mais detalhados lá no site, na nossa notinha, então acompanhe a gente lá pelo site do Coletivo Marta. E nos próximos finais de semana, a ideia é ir começando a funilar, assim. Então a gente tá nas quartas, teve os primeiros jogos das quartas, a gente ainda vai ter mais alguns jogos das quartas, mas daí é semifinal, até que chegue ao final do Inter, que planeja terminar ali pro final do semestre. Acredito que, conversando com eles falaram ali próximo do final de junho, eles já querem estar finalizando. Eles também falaram que vai ter uma festa, mas vamos ver, né? Sabendo os detalhes, a gente divulga aqui. Fala para todo mundo. É isso, gente. Vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, no perfil do FMG Esportes no Instagram e também ler essas reportagens, né, mais detalhadas no site da Revista Marta, revistamarta.com. É isso, a gente acaba por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Até mais. Tchau, tchau, gente.